Vamos voltar à questão social hoje, social e política que a gente vive, como sempre, especificamente no nosso país, pela observação das coisas. Coisas e resultados, né? Assim, a gente é só pegar e sair falando besteira do monte de jeito. O que rola? A questão da impunidade, como a gente disse anteriormente, né, eu disse com bastante ênfase que é um dos grandes malefícios da nossa sociedade. O que vai gerar muito de impunidade às vezes é a própria falta do objeto ou da informação certificadora do crime, né? Você vê muita gente aí fazendo merda pra caralho, todo mundo vendo e ninguém conseguindo provar, né, que ela fez a cagada. Eu pergunto pra vocês agora, na boa, de todo coração, vocês não cometem crime por medo da lei ou porque vocês são bons? Porque entendam, por medo da lei é meio burrice, porque menos de 5% dos casos leves acabam em prisão. A maioria é assim, que acaba em prisão de ser pego e comprovado, tá, gente? A partir do momento que você é pego e comprovado, se você é pobre, você tá fudido. Justamente que você vai ter um serviço jurídico de péssima qualidade, onde você não vai conseguir fazer nenhum contraponto, nenhum juiz, e aí fica mais complicado. Essa é a grande questão. Eu, por exemplo, eu não cometo crime e eu sei das falhas do sistema de justiça, não sou advogado nem nada, mas é visível as falhas, assim, facilmente detectáveis. Então eu pergunto para vocês, se vocês não cometem crimes por medo da justiça ou porque vocês são bons. Ponto. Entendeu? Um bandido ele vai cometer o crime do mesmo jeito. O bandido ele dorme com a cabeça no travesseiro dele toda noite. Já a gente, cara, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu tenho um círculo de amizade ali que estão dentro do meu círculo de amizade, eu não consigo apontar ninguém que tenha uma propensão a cometer crimes assim, de roubo, de essas coisas, né? E eu tenho certeza, se eu percebesse essa linha, eu isolaria rapidinho, facilmente. Eu não gosto de ter contato com esse tipo de pessoa. Sinceramente, eu não gosto. E basicamente é isso. Vamos lá. Quando alguma coisa acontece que você consegue prender um criminoso, alguma coisa, com provas, lembre-se, com provas. Há muito tempo eu pensei isso e ultimamente eu tô vendo com muito mais ênfase. Eu falo, cara, mas se faz isso assim, por que não pode usar pro outro lado? Né? Tipo, entenda que seguir regras e leis, você não precisa necessariamente matar alguém, roubar alguém, furtar alguma coisa para você não estar cumprindo leis. Entendam isso. Não é toda quebra de lei que vai te submeter a um processo civil, né? Uma penalidade de reclusão, de restrição de liberdade, de outras coisas. Você tomar uma multa de trânsito consciente de que vai tomar essa multa também é um crime, cara. Né? Excesso de velocidade, um estacionamento em local errado, a utilização de serviços públicos de maneira errada, né? Então tudo isso a gente consegue hoje fazer a fiscalização, nós como cidadãos, facilmente. Eu só acho que essa ferramenta ela deveria ser mais aceitável nos processos de comprovação de culpa. Por exemplo, eu tenho aqui na minha casa, eu moro numa esquina aqui e é um pouco complicado. Ela tem um supermercado pequenininho, supermercadinhos de bairro aqui na esquina,
E assim, tem um ponto de ônibus exatamente em frente ao supermercado, certo? Do outro lado da esquina não, mas na rua que cruza tem mais ou menos a mesma situação. O ponto de ônibus é bem próximo da esquina, com um bar na frente. E tem um ponto de ônibus tanto em frente ao bar quanto em frente ao supermercado. E no Código Nacional de Trânsito, que está bem especificado lá, que você não pode parar 10 metros numa abrangência de 10 metros para frente ou para trás do ponto de ônibus. Porque justamente o ônibus tem que entrar, fazer o embarque das pessoas e sair. Então essa é uma distância que tem que ter. Inclusive no chão lá tá tudo marcado, né? Nos dois pontos específicos que eu estou lá, tá lá marcado. E, cara, todo dia que eu vou tomar ônibus, eu tomo ônibus, eu não tenho carro. E nunca terei também, pelos problemas psicológicos que eu tenho. O TEI, por exemplo. Por exemplo, não, né? O único diagnosticado foi o TEI. Mas, sabe-se lá, né? Se de repente a gente não tem outros. O TEI, ele não é que ele me impossibilita, mas como eu tenho um autoconhecimento muito grande nessa questão, eu prefiro não dirigir para mim não acionar alguns gatilhos do TEI. Digamos que os gatilhos vão ficar mais sensíveis dentro de um carro, dentro da cidade, do trânsito de São Paulo, tá? Então eu tenho essa opção de nunca ter carro nessa vida. Nessa vida. Vamos lá, voltando. Então a gente sempre tem carros estacionados em frente aos dois pontos. E às vezes uma pessoa idosa, alguma coisa assim, ela tem que descer da guia para depois subir no ônibus. Então só aí a distância da guia ali, você já joga ali uns 15 centímetros pelo menos de altura da guia. Esses 15 centímetros é uma puta diferença para um idoso subir no ônibus. Hoje eu sou usuário de uma bengala, então eu sinto muito bem isso. Não que antes eu não sentia, eu sempre cobrei muito o segmento de cumprir leis, né, de cumprir as regras, né? E todas as vezes que eu chego eu reclamo, vocês não entendem. O motorista que faz a cagada, eu falo, pô, campeão, não podia ter estacionado aqui. Mas é rapidinho. Aí eu falo, pô, mas não é questão de rapidinho, é que não pode. Não enche o saco. Assim, cara. Então, o cara tá descumprindo regras. Ele sabe que não vai adiantar eu pegar e tirar uma foto dele ou do carro e mandar para os órgãos responsáveis, que não vai adiantar nada. Então, o que a gente deveria cobrar também é que as ferramentas que nós andamos no bolso todos os dias a gente anda com o celular no bolso, ela sirva como ferramenta para alguma coisa como um cidadão fiscalizado, um cidadão fiscal. Porque, velho, é ridículo. Você não vai conseguir pôr uma unidade da CET em cada cruzamento, em cada ponto de ônibus, em cada lugar, entendeu? É muita burrice do povo, principalmente de uma categoria específica, que eu vou fazer um vídeo depois, de um povo que fala nada estatal funciona, nada do Estado funciona. Porque não tem como você ser onipresente. Então, automaticamente, sempre você vai conseguir achar falhas em qualquer que seja o setor, privado ou público. Sempre vai ter uma falha, porque a onisciência é uma utopia, né? Assim como a perfeição, a onipotência, a onisciência, isso é tudo utopias, né? Coisas fantasiosas que, na verdade, a gente nunca vai usufruir e conseguir exemplificar. Então o que eu acho que já deveria ter sido feito? Eu não sei se existe algum país no mundo que tenha isso como ideia, mas a utilização de registros fotográficos, começar por baixo, de transgressões a leis de trânsito, por exemplo, falhas de estacionamento, entrada na contramão, essas coisas, servir para gerar uma punição. Não precisa ser uma punição, por exemplo, uma para cada infração. Não. Você cria-se um banco de dados, você tem lá. Hoje com a informática, a gente subir uma foto na nuvem, foi mais fácil do mundo. Então você cria um banco de dados da infração, lembrando que a foto ela tem que ser bem visível, a infração ou um pequeno filme, tem que ser tudo muito, muito compacto, justamente para agilizar com a infração. E a partir dessa você aplica um grau naquela infração. Por exemplo, vai trânsito, você precisa de 3 fotos em lugares diferentes, ou pelo menos datas diferentes, que você está cometendo a infração, e você ganha uma multa daquela infração, por exemplo. Um cara que entrou na contramão é pum direto, porque você pode causar um acidente. Aí é 1 para 1, não sei se vocês estão conseguindo entender, né?
O carro com excesso de velocidade já é mais difícil, porque você não tem um medidor, você não tem nada. Mas aí nada é perfeito, como eu acabei de dizer. Mas se a gente começar a usar isso, as pessoas elas vão ter... É como, por exemplo, ou como a ferramenta que eu estou usando tem, que eu gostaria que fosse usada, tem toda a lógica. Quando um assaltante vai lá, assalta uma coisa, tudo eles usam as imagens da câmera para identificar e para punir, ok? Às vezes não é nem a câmera da própria vítima, é uma câmera de um morador de uma casa ao lado, por exemplo, que consegue filmar o cara. É utilizado como prova. Por que por uma multa de trânsito não pode ser utilizada a câmera de um cidadão que realmente quer que as leis sejam cumpridas? Eu acho absolutamente viável. E eu tenho certeza que as pessoas que não querem receber multa, elas andam direito. Lógico, vou dizer, o Trans São Paulo é louco? É. Mas, gente, só andar direitinho. Só andar direitinho, gente. Sem pressa, sem nada. Né? Mudar algumas atribuições mesmo das leis de trânsito, né? Por exemplo, eu achei muito interessante uma nos Estados Unidos que eu vi há pouco tempo, inclusive, da questão de conversão para a via no mesmo sentido, né? Não sei se eu posso explicar dessa, por exemplo, num cruzamento. Você pode entrar naquela via mesmo com o sinal fechado, mas desde que você siga o fluxo da via que você está entrando. Né? Você vai lá, acha um buraco, embica o carro e vai embora. Ponto. Você não vai precisar de esperar o sinal abrir para entrar naquela rua. Lógico, cultural, é o cara começar a aprender a fazer isso. Bibibi. Mas as nossas leis de travamento completo, pior é mais ainda, aumenta a lentidão, aumenta o nervosismo, aumenta o estresse no trânsito. E aí a gente vê as cagadas acontecendo. Porque as cagadas, 90% não são de cunho mecânico, não é uma... Embora eu também acredite que de cunho mecânico tenha a culpa do ser humano. Mas 90% é culpa do ser humano direto, cara, sabe? É irresponsabilidade, é estresse, é pressa, é um monte de coisa e todas elas interligadas, tá bom? Então basicamente é isso. Eu acho que a ferramenta a gente tem. Eu acho que a utilização das câmeras portáteis como nós temos hoje, ela seria um grande inibidor dos caras que querem dar um jeitinho sempre em cima dos que aceitam apaticamente. Entenderam onde vamos de novo? A maioria das pessoas vão falar assim, não, Max, não, mas isso não seria legal. É o apático, é o que aceita. Né? O cara que vai bater em mim veementemente, não, pô, você tá louco, quer aumentar o número de multas? É só não fazer cagada. Exatamente a mesma linha que a gente usa, que eu uso na internet. Você não quer ser multado? Não faça cagada. Não quer ser multado? Não ande de carro. Você tem que respeitar as leis que estão lá. Ponto. As leis foram feitas antes de você adquirir o seu carro, tecnicamente falando. Você tirou a carta, você foi lá, comprou o carro. As regras estão ali, pré-estabelecidas. Respeite-as. Quer dizer, você compra um carro, sabendo que a punição é quase nula, vai e faz barbaridades com ele dentro da cidade, pondo em risco a sua vida, a vida da sua família e a de outros. Não está correto, né? Eu usei esse exemplo do trânsito porque ele é o cotidiano, é o diário. A gente vê, mano, muitos caras fazendo merda. Eu mesmo dentro do ônibus lá, às vezes eu já cheguei a tirar foto, a filmar as cagadas que os caras fazem. É ridículo, o negócio é muito ridículo. Então isso seria uma boa ideia para a gente meio que conseguir colocar a sociedade naquele corredorzinho de seguir regras, de seguir as leis como elas são. Não está satisfeito com a lei, acha a lei injusta, lute para mudar a lei, não para burlar a lei, né? Que a gente tem app para avisar de blitz policial, a gente tem app para avisar de radar, a gente tem, entendeu? E aí a gente não quer seguir lei, a gente quer burlar a lei, e aí é mais complicado. Voltamos àquela questão cultural de sempre, né? Que as pessoas no mundo inteiro veem o brasileiro como um cara sempre que dá jeitinho em tudo. Isso é prejudicial, né? Parece que não, parece engraçado, mas é prejudicial. Porque na hora que você precisa de alguma coisa séria, a pessoa, o cara é brasileiro, vai dar jeitinho. E aí você já se fudeu. Às vezes a pessoa que não dá jeitinho só porque ser brasileiro, ela já se fudeu, inclusive pelos outros. Tá bom? Então basicamente o papo é esse. Espero que tenha ficado legal. A ideia é meio louca, precisa ser polida, evidentemente. Mas eu acho que como espinha dorsal,
utilizar um arquivo de vídeo, seja ele de vídeo ou imagem, ou foto, né? Para você criar um método de punição, é bem interessante. Muitos vão dizer, mas aí tem a edição de foto e tudo. Amigo, se for assim, então vamos deixar tudo correr solto. Deixa estourar tudo. Certo? Sei que parece louco, mas pensem nas possibilidades, tá bom? Obrigado a todos.